Quem são os membros da igreja? Este é o título da lição de número 3 dos pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Queremos convidá-los a estar conosco por alguns minutos, pois iremos aqui trazer uma pré-aula desta rica lição para os pré-adolescentes. Seja bem-vindo, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, bem como os alunos que também nos acompanham através do canal oficial da IEADALP. E aproveitando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar este vídeo ao final deste vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da palavra de Deus. A lição ela está inserida numa temática geral deste segundo trimestre de 2025. E esta temática traz o seguinte: igreja, um lugar de comunhão. E um versículo que demonstra de forma clara o que é esta comunhão, que está inserido na igreja. Podemos ler um texto lá na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Comunhão. Então, esta é a temática deste segundo trimestre de 2025. Igreja, um lugar de comunhão. E a lição que vamos discorrer a partir deste momento é a lição de número 3 dos pré-adolescentes. Quem são os membros da igreja? Esta lição ela está inserida no texto bíblico Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Este texto ele vai discorrer acerca das funções daqueles que estão inseridos na igreja. Efésios 4, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, vai falar da unidade da fé, a unidade da igreja. E aí, nesses textos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele vai discorrer sobre esta unidade. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí ele vai discorrendo no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. É um texto curto, são 3 versos, então por isso que lemos aqui. Mas em sala de aula, junto com os seus alunos, o professor pode até interagir com os alunos, fazendo com que um leia um versículo, o outro leia outro versículo, e que todos possam perceber que esta lição, este título desta lição, este tema que será estudado neste dia, ele está inserido ou extraído destes textos bíblicos, Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao 13. E aí, como fala sobre membros da igreja, é importante frisar e deixar claro para os pré-adolescentes, que eles estão com a mente fértil, com certeza estão curiosos para aprender sobre igreja, e é muito importante deixar claro para eles que existe igreja como o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, igreja. Existe igreja como o templo, quando as pessoas dizem eu vou para a igreja, está se referindo eu vou para o templo físico. E existe igreja, o corpo místico, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o cabeça da igreja. Esta igreja já diz respeito a todos os santos, a todos os salvos, em todos os lugares e em todas as épocas. Então é muito interessante deixar claro para os alunos o que significa o termo igreja, que também lá no original, apesar que são pré-adolescentes, às vezes a gente pode pensar que eles não podem se interessar muito com a questão teológica, mas é a partir daí que a gente deve procurar incentivar esses pré-adolescentes, que ainda tem a mente muito jovem, mas é muito importante porque, como eu falei, tem a mente fértil e aí eles conseguem pegar, aprender com mais facilidade e aproveitar
né, para que ele se interesse mais pela teologia. E aproveitando o tema da lição de número 3, que fala sobre igreja, na teologia sistemática, igreja está inserida na doutrina da igreja, que tem como nome eclesiologia. Eclesiologia, que é um termo que vem do grego. Amém? É muito importante que o aluno ele comece, né, a ser motivado e que ele comece a se interessar pelas questões teológicas, bíblicas, pentecostais, que ele possa, com certeza, lá na frente, né, também ser um professor, ser um obreiro da casa do Senhor. E isso, de fato, começa, né, com o ensinamento na escola bíblica dominical, o ensinamento na igreja. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar o ministério e as suas funções, explicar o que é membresia e seus respectivos departamentos e destacar as funções administrativas e a organização da igreja. São esses 3 os objetivos desta lição, que estão de acordo com cada tópico, com cada ponto desta lição. Mas eu gostaria também de destacar aqui no início, né, a questão do devocional. Incentive os alunos, professor e professora, para que ele, durante a semana, pegue na lição, leia a lição e leia os textos bíblicos que estão, né, já na capa da lição. Segunda-feira, Lucas 9:1, terça-feira, Efésios 4:11, quarta-feira, 1 Coríntios 4:1, quinta-feira, Colossenses 3:17, sexta-feira, Romanos 12:5 e sábado, Efésios 4:16. É muito importante o aluno seguir, né, esta ordem, lendo o devocional, para quando chegar no domingo, ele já está por dentro do assunto que vai ser tratado ali em sala de aula. Não deixe de incentivar os seus alunos a lerem os textos bíblicos do devocional. Como também é muito importante conhecer o perfil de cada aluno, Precisamos ter isso em mente. Não podemos chegar na sala de aula achando que os alunos já sabem de tudo o que vamos expor ou que não sabem de nada. É muito importante conhecer o perfil do aluno. E este conhecimento ele passa pelo seguinte: fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, o professor pode fazer a si mesmo. Os pais desses alunos que irei expor o assunto são evangélicos? São crentes? Muitas das vezes alunos moram com avós, né, com tios, não moram com os pais. Esses alunos, eles frequentam a igreja regularmente, ou só frequentam a EBD, ou frequentam mais os trabalhos da igreja e esporadicamente a EBD. É muito importante traçar, né, este questionamento para entender melhor os alunos. E entendendo melhor o perfil de cada aluno, com certeza o professor terá mais facilidade para que os alunos possam aprender o assunto. Quais são os gostos dos alunos? A realidade de cada um? Será que todos os alunos têm a revista em mãos para, durante a semana, ler a revista, ficar por dentro do assunto? Ou a maioria não tem, ou alguns não têm a lição? É bom procurar saber sobre essas questões. E aí, sabendo de tudo isso, o professor irá planejar a aula analisando o perfil de cada aluno. Gostaria de destacar esta questão no início desta pré-aula. E agora, entrando de fato na lição, temos aí o primeiro tópico que vai falar o ministério da igreja, o ministério da igreja. O Senhor chama a cada um de seus servos para um propósito. Importa que cada atividade desenvolvida na obra de Deus seja feita com amor e dedicação. No primeiro tópico da lição, na letra A, quem faz parte do ministério da igreja? É muito importante deixar claro para os pré-adolescentes. Eles estão inseridos, né, dentro de uma comunidade, dentro, né, de pessoas que estão ali para adorar a Deus, para estar em comunhão. E é muito importante eles saber a função de cada um dentro da igreja. Veja o que diz aqui no primeiro tópico, na letra A. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, ministério é um termo muito abrangente na Bíblia, mas o contexto bíblico diz respeito ao desempenho de um serviço religioso especial, como dos sacerdotes, dos profetas e dos apóstolos.
O ministério ocupa uma função de liderança e tem a responsabilidade de conduzir a igreja em conformidade com a doutrina bíblica. A Bíblia nos ensina que essas pessoas devem ser exemplares em todas as suas ações. A hierarquia deve ser respeitada, pois permite que as atividades da igreja aconteçam de forma bem estruturada. Se não houver hierarquia, se não houver liderança, as pessoas irão trabalhar de toda forma, de todo jeito, cada um procurando fazer o que bem entender, e dessa forma acaba virando uma desorganização. Mas a igreja, né, que foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e dando prosseguimento pelos apóstolos, ela é uma organização, é um organismo vivo, porque é o corpo de Cristo atuando na terra com seus dons para socorrer as pessoas, para servir as pessoas, dons ofertados pelo Espírito Santo de Deus, por isso que é um organismo vivo. E é uma organização porque há liderança, há delegação de tarefas, né? Há pessoas que têm funções diferentes dentro desta organização de pessoas, Então, é preciso haver liderança, é preciso haver, né, ministério. O papel do ministério, o ministério da igreja tem como principais funções liderar, instruir e servir a igreja do Senhor. Liderar, instruir e servir a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Espera-se dos encarregados que sejam fiéis na realização do serviço. Assim, Deus estabeleceu diferentes cargos na igreja, visando o crescimento do reino. Então, as pessoas, né, são colocadas nos cargos, nas funções, para o crescimento da igreja do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. Como eu falei, as pessoas não podem fazer cada um que bem entender. É preciso haver uma liderança, uma organização, uma ordem hierárquica, para que as coisas sejam delegadas e que tudo flua, né, de forma com que esta obra possa crescer cada dia mais. Na letra C, quais são os cargos ministeriais? E aí vale destacar, né, como está organizado na nossa igreja, Assembleia de Deus. Temos aí os cargos ministeriais, pastores e evangelistas, né, são chamados ministros do evangelho. Já os cargos de presbíteros e diáconos tratam-se de cargos locais, são pessoas separadas, né, e consagradas para auxiliar na administração da igreja, para auxiliar presbíteros, evangelistas, pastores. Temos também os auxiliares oficiais, né, que estão ali para cooperar, né, fazendo um trabalho semelhante ao dos diáconos, né. Na nossa igreja, os auxiliares não são consagrados, são apresentados. Diáconos e presbíteros são consagrados, assim como evangelistas e pastores. No segundo tópico desta lição, vai falar sobre a membresia. A membresia é uma parte essencial do corpo de Cristo. Todos os salvos participantes da igreja de Cristo fazem parte de um único corpo e devem zelar pela comunhão e cumprimento da missão de pregar o evangelho. Então, como eu falei, a igreja é também um organismo vivo, faz parte do corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo existem os membros deste corpo. E cada membro tem uma função, né, diferente, uma função específica. Se a gente tomar, né, como simbologia o corpo humano, sabemos que uma mão depende de outra mão, um pé depende do outro pé, né, a perna, e por aí vai, né? O corpo ele é composto por vários membros e cada membro depende um do outro. Assim é o corpo de Cristo. No terceiro e último tópico, vai falar sobre a administração. A administração, por ser a igreja uma organização, não só um organismo vivo, mas uma organização, ela precisa de administração, administrar os recursos financeiros, porque a igreja precisa de oferta, de dízimos para a manutenção da obra. A igreja precisa de alguém de frente para organizar a questão estrutural da igreja, questão física, limpezas e tudo mais. Então, a administração, a importância de administração, a igreja é uma organização espiritual, mas também possui seu lado visível. É muito importante os alunos, apesar de estar nesta idade de pré-adolescentes, conhecer todo esse processo
né, que faz parte da organização igreja. Até porque conscientizar os pré-adolescentes sobre a economia, né, na hora de beber água, são coisas simples, mas que fazem parte da organização. Às vezes, eles não têm noção, né, de onde vêm os recursos para comprar água para a igreja, para utilizar na limpeza, né, dos banheiros, na limpeza da igreja como geral, os copos descartáveis, tudo isso faz parte da organização. Então, se os pré-adolescentes eles conhecem esse processo, com certeza estarão mais conscientes de zelar pelo cuidado da casa do Senhor. Por fim, né, ainda no terceiro tópico, vai falar sobre a administração na Bíblia, e aí eu gostaria de destacar a questão de Moisés, que foi auxiliado pelo seu sogro Jetro, lá no capítulo 18 de Êxodo 18 e 21, a gente vê um grande exemplo de administração ali, né, de delegação das tarefas, quando Moisés estava sobrecarregado, pois estava liderando o povo, e o seu sogro vai e o orienta para dividir as tarefas, né, escolher homens tementes a Deus para que pudesse ajudar Moisés. Este é um exemplo claro de administração no reino de Deus, administração na igreja. Para concluir, a igreja, tanto em sua organização física como social e espiritual, desempenha um papel essencial para a nossa vida cristã e para o mundo a ser alcançado. Em todas as nossas ações devemos honrar ao Senhor, que nos capacitou para a sua obra. Este é uma pré-aula desta lição maravilhosa que fala sobre os membros, quem são os membros da igreja. E aí, para encerrar, o texto bíblico, Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, de estar inscrito no canal e acionar as notificações. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.